Essa questão é a seguinte, ela fala que o gráfico a seguir mostra a relação da vazão de um tanque em litros por hora em função do tempo em horas. Aí, tipo assim, eu tava falando com o pessoal ontem que eles estavam confundindo vazão de um tanque. Eles estavam pensando que, tipo, vazão desse tanque seria o quê? O tanque perdendo água. Só que não. Tipo, a vazão, ela representa a quantidade de água em determinado tempo, como ele está botando aqui no gráfico. E essa água, ela pode estar entrando no recipiente ou ela pode estar saindo. Então, imagina que a gente tem um tanque, né? E aí, essa água, ela pode estar entrando no recipiente ou ela pode estar saindo do recipiente. Quando é que a água está entrando no recipiente? Toda vez que a vazão é positiva, temos água entrando. Toda vez que a vazão é negativa, tem água saindo. Então, se, por exemplo, se mesmo que a vazão seja tipo 0,0001 litros por hora, ainda tem água entrando, beleza? Aí a gente analisa aqui, ó, a vazão. A vazão é positiva onde? Ela é positiva aqui, ela é positiva aqui, ela é positiva aqui. Então, significa dizer que, independentemente do gráfico ser crescente ou decrescente, ainda tem água entrando, ó. A partir desse momento aqui, no tempo T0, né? Tipo, o tanque ele parou de encher. E aí, de 3 horas em diante, a gente está perdendo água, beleza? Então, quando é negativo, é água saindo, né? O volume decresce. E aqui o volume cresce, é crescente. Aí o gráfico fala o quê? É constante no intervalo de tempo entre 2 e 3 horas. Fala o volume, né? A partir do gráfico anterior, que eu vou afirmar que o volume do tanque é constante. O volume do tanque é constante? Não, não é constante, né? Porque entre 1 e 2 horas, nós temos água entrando. Por exemplo, imagine que essa vazão aqui seja 2 litros por hora. Então, significa dizer que nesse intervalo de 1 hora, né, o volume que foi adicionado a esse tanque aqui foi o quê? Foi 2 litros. Beleza? Então, o volume não é constante, não. É negativo após 3 horas? Após 3 horas o volume vai ser negativo? O volume não é negativo. Porque, por exemplo, imagine que a gente tem lá dentro do tanque. Vamos supor que a gente tem 10 litros. E nem existe volume negativo, né? Então já pode até descartar. Está diminuindo no intervalo das 2 às 3 horas? O volume está diminuindo nesse intervalo de 2 às 3 horas? Não, a gente viu que a vazão ainda é positiva, né? E se a vazão é positiva, significa dizer que ainda tem o quê? Ainda tem água entrando aqui no reservatório. Então a gente pode também descartar essa. E aí, a que eu marquei foi essa aqui. Está aumentando durante as 3 horas iniciais. Sim, o volume vai estar aumentando durante as 3 horas iniciais, porque a vazão é positiva. E se a vazão é positiva, tem água entrando no recipiente. Então, beleza. Tornou-se nulo após as 6 horas? Não, ele não se torna nulo após as 6 horas, né? Porque a gente percebe que a quantidade de água que entrou aqui no recipiente, que é a área desse gráfico aqui, é muito maior do que essa aqui, ó. Então, por exemplo, aqui se ele coloca 100 litros... Aqui, por exemplo, esvaziar 50, só supondo. Então, a gente pode perceber que o volume não é nulo, ou seja, o volume vai ser zero. Então, a gente descarta também a letra E.